Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre esse nosso tema de hoje, não tenha medo de mudanças. A gente começou essa série no sábado passado, encarando a realidade. Falamos sobre o texto de Jeremias, quando o povo de Deus, já constituído, o povo de Israel, foi levado cativo para a Babilônia. Hoje a nossa história é bem mais antiga. E a gente vai entrar numa sequência falando agora cronológica. A primeira estava fora desse tempo. Aqui o povo de Israel ainda está em formação. Jacó com seus filhos, que vão gerar as 12 tribos, que mais tarde vai ser o povo. Eles ainda estão indo para o Egito. Quando eu comecei o curso de teologia, no Seminário Concórdia, em 2004, eu já sabia que no 5º ano eu devia fazer o meu estágio ministerial, que podia ser em qualquer lugar do Brasil. No nosso caso, quem decide o local do estágio não é o próprio estagiário, mas é a equipe de professores do seminário, em conjunto com a diretoria nacional da igreja. Os alunos só ficam sabendo da decisão no dia da designação, que é uma cerimônia pública, solene, momento em que você fica sabendo, em público, para onde você vai passar o próximo ano. Nesse mês completaram-se 13 anos daquele dia, em julho. Foi dia 20 de julho a primeira formatura, depois a gente foi para o estágio. E a sensação que eu tive quando eu ouvi o meu nome, acompanhado da expressão Guarulhos, São Paulo, primeiro sentimento foi de medo. Medo porque eu sabia que eu iria para algum lugar, mas eu confesso que São Paulo parecia longe demais para mim naquele momento. Eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul, a minha família toda estava ficando para trás. A Cris e eu já namorávamos e ela também ficava para trás. Em 2007 eu não tinha nenhum computador pessoal, internet para mim era restrita a Lan House, talvez os mais novos nem saibam o que é isso, ou na casa da dona Ruth, do seu Julião, que às vezes até acompanham as nossas transmissões aqui. Eu não fazia ideia de como seria viver, estudar, trabalhar na Grande São Paulo. Não conhecia nenhuma pessoa lá. Na verdade, eu só conhecia São Paulo pelo Datena. Você sabe que essa não é a melhor maneira de conhecer um lugar. Quando eu cheguei no terminal rodoviário do Tietê, que é o maior terminal rodoviário do Brasil, eu fiquei todo espantado com aquele movimento, com a correria que tinha lá. Acabou ficando eu, a minha mala de mão e a minha mudança, que naquela época cabia toda numa caixa de papelão, uma caixa dessas de televisão. Até que um senhor foi se aproximando e perguntou se eu era o estudante que a igreja havia mandado. Esse senhor era o meu pastor orientador, o que iria me orientar no estágio. Ele me colocou no carro dele, foi me mostrando os lugares, eu não me lembro de nenhum daqueles lugares que ele me mostrou, porque tudo era novidade e a minha cabeça só pensava nas coisas e nas pessoas que eu estava deixando para trás. Uma mudança inesperada causa um grande impacto na gente. Algo parecido aconteceu na formatura, porque o primeiro chamado é entregue aos formandos pela direção nacional da igreja. Aí, Cris e eu já estávamos casados. Ouvimos o meu nome acompanhado da expressão São Vicente, São Paulo. Bom, eu já conhecia um pouco da Grande São Paulo, mas da região de Santos, o litoral, eu não fazia nem ideia o que tinha lá. Tivemos poucas informações no começo. Sabíamos que era uma congregação que estava há cerca de 10 anos sem um pastor local. Quando nós chegamos, a nossa mudança, que agora já não era mais só uma caixa de papelão, ela já estava maior, ela foi de caminhão. A mudança chegou um dia depois, e nós dormimos a primeira noite na casa do Marcelo e da Andréia. Pessoas muito queridas, mas que nós não conhecíamos. Você sabe como é dormir na casa de uma pessoa que você nunca viu. No dia seguinte, o Tuto e o Tutinho, essas pessoas lá de São Vicente mantêm contato com a gente ainda, eles nos colocaram no carro e andaram por toda a cidade mostrando as coisas, os lugares. Eram pessoas muito acolhedoras, que se esforçaram muito para deixar a gente confortável. Mas na prática elas tinham costumes diferentes, falavam de um jeito diferente. E naquelas primeiras noites, naquele lugar diferente.
a sensação também foi de medo. Medo de não conseguir se adaptar, medo de não atender às expectativas daquela congregação, sensação de insegurança por não saber direito o que nós iríamos encontrar nos próximos dias, nos próximos meses. Essas duas mudanças me impactaram mais porque elas foram para lugares que a gente não tinha planejado. Nós recebemos a notícia do local e alguns dias depois estávamos lá. No mês de março agora desse ano, a gente passou por uma mudança como comunidade. Eu me lembro bem que eu estava olhando, admirado, como tinha ficado bonita a nossa capela, a antiga capela, depois de um mutirão de reparos que a gente tinha feito uma semana antes. E eu fui surpreendido, antes da reunião da diretoria, com o semblante triste e preocupado do Oswaldo, me dando a notícia de que a gente teria que entregar o prédio, porque ele é alugado. Aquele era alugado e esse aqui também. Aquela notícia que nós teríamos que nos mudar, fazer uma mudança do local da congregação, acabou mudando toda a pauta da reunião, da liderança naquele dia. Nós estávamos confortáveis numa situação, a capela atendia bem a nossa demanda, tudo estava no lugar, estava bem arrumado, boa localização no nosso bairro, e a notícia de uma mudança nos fez sentir também medo. Nós ficamos apreensivos sobre o futuro do trabalho da nossa congregação. Sempre que houver uma mudança, a gente vai se sentir desconfortável em algum aspecto. Porque nós, seres humanos, nós somos altamente resistentes a mudanças. Porque as mudanças nos tiram de um cenário que estava confortável para um outro cenário no qual a gente não tem controle nenhum. E a gente sente medo por isso. Foi o que aconteceu com Jacó e com a sua família no trecho de Gênesis 46. Jacó já era idoso, podíamos dizer na nossa época que ele já estava aposentado. Depois de uma experiência complexa de ter que fugir do irmão, Jacó e Esaú, eles se desentenderam. Jacó passou 20 anos trabalhando para o sogro, que passou a perna nele também. Agora Jacó desfrutava de uma boa estabilidade econômica. Passou os últimos anos construindo seu patrimônio, as suas fazendas, tinha descendentes que levariam o seu nome adiante. Era um líder respeitado em Canaã. Provavelmente o Jacó olhava assim para o futuro e pensava, pronto, agora é só deixar a coisa acontecer, agora é só descansar, só aproveitar. Mas o Jacó não contava com uma grande crise internacional. A Bíblia conta que houve fome em toda a região, em todo o mundo conhecido da época. Passou os últimos anos, construindo o seu patrimônio, mas agora as lavouras, elas não produziam mais. E no fim das contas, o que adianta você ter recursos, ter uma estabilidade, se não existe nem comida para você comer e nem para ser comprada perto de você? A crise que Jacó enfrentou, uma crise para o mundo dele mundial, é uma situação parecida com a nossa. Nós vivemos uma pandemia de nível mundial que afetou a vida de todos nós de uma maneira inesperada. Mesmo que você tenha recursos financeiros, eles não vão servir de nada se não houver uma vacina para segurar o vírus. Mesmo que nós possamos pagar, o dinheiro não valerá nada se não houverem leitos disponíveis e um respirador na UTI naquela hora decisiva em que a gente precisa. E a crise internacional da época de Jacó fez com que procurassem ajuda no Egito, o único lugar que tinha mantimentos à venda. Os filhos primeiro vão comprar comida, voltam com a notícia de que o filho mais novo havia ficado prisioneiro. Então Jacó manda de novo os filhos para o Egito, para buscar o filho mais novo, e descobrem a notícia surpreendente de que José, o filho de Jacó, que havia aparentemente morrido, é o governador do Egito. E agora os filhos, irmãos de José, filhos de Jacó, voltam com um desafio. José quer que Jacó vá se mudar para o Egito. Ele vai precisar fazer uma mudança. Imagina só o que não passou na cabeça do velho Jacó. Ele estava morando na terra que ele nasceu, ele conhecia cada pedacinho daquele chão, ele tinha os seus amigos ali
Quem sabe até ele passava algumas tardes jogando cartas ou jogando damas com os amigos da mesma idade, e de repente ele precisa deixar tudo para trás, tudo que ele havia construído, ir para um lugar estranho, um lugar que não se fala a língua que ele costumava falar, um lugar onde os seus amigos não vão estar, não vai ter internet, não vai ter videochamada, não vai ter nada disso. Jacó estava envolvido em sentimentos opostos. Por um lado, ele decide ir para o Egito porque ele quer ver de novo seu filho José. O filho que ele havia perdido e que agora se revelou o governador do Egito. Ele está ansioso por esse encontro com o filho. Mas por outro lado, ele também tem medo no seu coração. Porque diante dele está o desconhecido. Diante do Jacó tem um novo normal. E olha que interessante. Diz a Bíblia que Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Ao se deparar com a realidade da mudança, Jacó vai a Berseba para um momento com Deus. Berseba é um local importante na vida da família de Jacó. Em Berseba, o avô Abraão morou por muito tempo e edificou um altar ao Senhor. Gênesis 22 conta isso. Foi em Berseba que Deus falou ao pai de Jacó, falou com Isaque, falou palavras muito parecidas como ele disse hoje para Jacó. Não tenha medo, eu estou com você, lá em Gênesis 26. E agora, diante de uma decisão importante, diante de uma grande mudança que provoca angústia, medo, Jacó vai até Berseba. E o Senhor fala com ele. Não tenha medo de ir para o Egito. Eu irei para o Egito com você. Diante das decisões, diante de mudanças, nós também precisamos nos encontrar com Deus, com o Senhor. E aí cabe uma reflexão para a gente. Aonde tem sido a tua Berseba? Para onde você vai quando você quer falar com Deus? Onde você procura ouvir a voz do Senhor? É muito interessante que Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, no momento de maior angústia, diante de uma grande mudança, se retirou para um momento com Deus. Pediu que, se possível, o cálice de sofrimento fosse afastado dele. Mas os seus discípulos o deixaram sozinho. Na cruz, Jesus exclamou com todas as letras: meu Deus, por que me abandonaste? Sentindo na pele o que é estar sozinho num momento decisivo. Jesus sentiu o abandono de Deus, o isolamento de Deus. E isso tudo ele sofreu por amor a nós, para que eu e você pudéssemos ter certeza da companhia e da presença de Deus em toda e qualquer situação. O Senhor acompanhou Jacó no Egito e fez com que os seus descendentes prosperassem e formassem um grande povo. E por meio desse povo se cumpriu a promessa do Salvador Jesus Cristo. Jesus sofreu o isolamento de Deus para que nós pudéssemos ter acesso à maravilhosa graça e amor do Pai, que nunca deixa a gente sozinho. Deus falou com Jacó: não tenha medo, eu irei com você. E Deus fala com a gente também: não tenha medo, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Está escrito lá em Mateus 28. Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E por toda a eternidade, é claro. No tempo do estágio em Guarulhos, em São Paulo, Jesus me acompanhou sempre, principalmente na palavra. Talvez o período da minha vida em que a leitura devocional da Bíblia foi mais intensa. Foi naquele tempo, naquele ano. Deus providenciou pessoas especiais que me acolheram lá, depois acolheram também a Cris, porque a gente casou no meio do estágio. Eles providenciaram, fizeram uma espécie de segunda festa de casamento para nós quando nós chegamos lá. Guarulhos foi a primeira casa da nossa família. E mesmo com as dificuldades, foi um tempo bom. Eu aprendi os primeiros passos do ministério de Jesus naquele lugar, com aquelas pessoas. Quando eu senti medo e insegurança diante do primeiro chamado lá no litoral de São Paulo, foi Deus, o Senhor, que providenciou uma congregação disposta a trabalhar comigo, junto comigo, compreendendo as minhas limitações de recém-formado, incentivando, acolhendo a minha família.
Lá Deus nos deu amizades que persistem até hoje, pessoas especiais que de vez em quando ainda me ligam para saber como é que a gente está. São apenas exemplos. Nós ficamos receosos com a mudança de local da nossa capela no começo desse ano. Ficamos com medo. Mas nós já estamos percebendo aos poucos que Deus nos proporcionou uma mudança na hora certa, para um local melhor, com possibilidades melhores, até para enfrentar essa nova realidade que está diante da gente. Na antiga capela, nós certamente estaríamos bastante limitados dentro das novas normas de segurança. Já aqui, nesse lugar, existem muitas possibilidades que a gente ainda está descobrindo. De fato, as mudanças mexem com a gente. Uma mudança nos deixa perdidos, porque a gente perde a sensação de controle das coisas. Mas a gente perde a sensação de controle. Talvez seja a própria mudança uma oportunidade de nós aprendermos que nós não controlamos, na verdade, nada. Deus é quem está no controle de tudo. Ele é Senhor. Deus é o mesmo Deus da antiga normalidade, é o mesmo Deus desse novo normal que a gente está experimentando, conhecendo, se adaptando. E esse Deus continua nos dizendo: não tenham medo, porque eu estou com vocês. Amém.